Você provavelmente pensa na Antártida como um enorme bloco de gelo sem muita coisa acontecendo. Mas e se eu te dissesse que, escondido sob quilômetros de gelo, existe um mundo inteiro que a humanidade praticamente nunca viu? Estamos falando de montanhas gigantescas, canyons mais profundos que o Grand Canyon, lagos isolados há milhões de anos, possíveis formas de vida desconhecidas e até uma enorme cratera que pode ter sido causada por um asteroide maior que aquele que exterminou os dinossauros. E como se isso não bastasse, esse continente também pode esconder uma das maiores reservas de petróleo do planeta, capaz de mudar completamente a geopolítica mundial. Hoje, vamos explorar os maiores mistérios escondidos sob a Antártida. Antes de falar sobre os mistérios, precisamos entender uma coisa. A maioria das pessoas nunca viu o verdadeiro tamanho da Antártida. Nos mapas tradicionais, ela aparece completamente distorcida na parte inferior do planeta. Na realidade, ela é o quinto maior continente da Terra, maior que a Europa e a Austrália. Ela possui cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, sendo quase do tamanho da América do Sul. E mesmo sendo gigantesca, abriga apenas cerca de 1.000 pessoas no inverno e 4.000 no verão, quase todas vivendo em bases científicas. Além disso, chegar lá não é nada simples. A famosa passagem de Drake é considerada um dos trechos marítimos mais violentos do planeta, com ondas que podem ultrapassar 20 metros de altura. Talvez por isso, a Antártida tenha sido descoberta apenas no século XIX. E mesmo hoje sabemos muito pouco sobre ela. O maior mistério da Antártida está justamente onde ninguém consegue enxergar. Mais de 98% do continente está coberto por gelo. Em média, essa camada possui cerca de 2 quilômetros de espessura, mas em alguns pontos chega a quase 5 quilômetros. Para ter uma ideia, isso seria equivalente a mais de 130 Cristo Redentores enfileirados um acima do outro. Por causa disso, muitos cientistas afirmam que hoje conhecemos melhor a superfície de Marte do que o solo da Antártida. Como ninguém consegue simplesmente cavar quilômetros de gelo, os pesquisadores utilizam aviões equipados com radares capazes de atravessar a camada congelada. Mesmo assim, estima-se que mais de 90% do terreno abaixo do gelo ainda nunca tenha sido mapeado. E o pouco que descobrimos já é impressionante. Sob o gelo, existem montanhas inteiras escondidas, vales, rios antigos e um cânion com aproximadamente 3,5 quilômetros de profundidade, tornando-se o ponto terrestre mais profundo conhecido abaixo do nível do mar. Tudo isso permaneceu invisível durante milhões de anos. Mas talvez a descoberta mais surpreendente esteja ligada aos vulcões da Antártida. Sim, existe um vulcão ativo por lá, o Monte Erebus. Apesar das temperaturas externas chegarem a menos de 60 graus negativos, o calor do vulcão cria enormes cavernas sob o gelo. E dentro dessas cavernas, a temperatura pode chegar a 25 graus positivos. Enquanto tudo do lado de fora está congelado, existe um ambiente relativamente quente escondido no interior da montanha. Em amostras coletadas nessas cavernas, pesquisadores encontraram vestígios de DNA de algas, musgos e até pequenos animais. Algumas dessas sequências genéticas pertencem a espécies conhecidas. Outras não correspondem a nenhum organismo catalogado. Isso levanta uma possibilidade fascinante. Será que existem espécies que ainda nem sabemos que existem, vivendo sob o gelo da Antártida? E se isso já parece incrível, existe algo ainda mais impressionante. Escondido sob quase 4 quilômetros de gelo está o Lago Vostok, um lago gigantesco, tão grande que está entre os maiores do mundo. O mais curioso é que ele permaneceu completamente isolado da superfície por aproximadamente 15 milhões de anos. Isso significa que, caso exista vida ali, ela evoluiu completamente separada do restante do planeta. Quando cientistas conseguiram coletar amostras desse lago, encontraram centenas de espécies de bactérias, entre elas, pelo menos uma que não corresponde a nenhuma espécie conhecida. Mais recentemente, pesquisadores encontraram sinais genéticos semelhantes aos de peixes.
Ainda não existe confirmação de que realmente existam peixes vivendo no Lago Vostok, mas a possibilidade é suficiente para deixar a comunidade científica extremamente curiosa. Além da vida escondida sob o gelo, existe outro mistério gigantesco. Pesquisadores identificaram uma enorme anomalia gravitacional na Antártida Oriental. Uma das hipóteses mais aceitas é que ali exista uma cratera de impacto com cerca de 480 quilômetros de diâmetro. Caso seja confirmada, ela seria a maior cratera de impacto conhecida na Terra. Alguns cientistas levantam até a hipótese de que esse impacto possa estar relacionado ao maior evento de extinção em massa da história do planeta, conhecido como a Grande Morte, que eliminou cerca de 90% das espécies existentes na época. Ainda é apenas uma hipótese, mas mostra o quanto ainda desconhecemos esse continente. E como se todos esses mistérios não fossem suficientes, a Antártida também pode esconder enormes reservas de petróleo e gás natural. Hoje, a exploração desses recursos é proibida pelo Tratado da Antártida, mas esse acordo poderá ser revisado em 2048. Se isso acontecer, o continente poderá deixar de ser apenas um laboratório científico e se tornar um dos lugares mais disputados do planeta. Talvez o mais fascinante seja perceber que, em pleno século XXI, ainda exista um lugar na Terra onde conhecemos apenas uma pequena parte do que realmente existe. A Antártida continua sendo o maior território inexplorado do nosso planeta. E quem sabe quais descobertas ainda estão esperando sob quilômetros de gelo? E você? O que você acha que ainda existe escondido sob a Antártida? Escreva sua teoria nos comentários. E se você gosta de descobrir os maiores mistérios do nosso planeta e do universo, inscreva-se no canal, porque aqui a curiosidade sempre vai um passo além.